A família linda da nossa querida maçonaria universal. Nada que um dia nublado para falarmos de coisas espirituais, né? Meus queridos, dando continuidade aqui ao assunto que eu prometi, que é a questão luciférica, né? O mito luciferiânico e a maçonaria. Se você assistiu o primeiro vídeo, né? Ficará mais fácil o teu entendimento no decorrer desse vídeo. Bem, como eu afirmei, isso no sentido filosófico, né? É o meu pensamento, não é uma verdade absoluta, que o Lúcifer nada mais é do que o ego telúrico do homem, ou seja, a sua parte da dualidade, digamos, no sentido existencial das coisas que o prende nessa tridimensional, nessa vida telúrica dimensional, gravitacional, digamos assim, é o que prende o ego do homem, né, no sentido espiritual. Bem, o que fazer agora com essa figura luciférica? O que nós devemos fazer para que esse Lúcifer volte ao seu estado primordial, que é o seu aspecto espiritual? Mas para que você possa entender melhor, não existe existencialidade sem a dualidade. O mundo existencial, ou seja, o mundo telúrico, ele é composto de dualidade. Diz a física que não pode haver vida telúrica se não houver espaço, tempo, né, e energia e a massa, que é a matéria. Então a gente já vê aí esse aspecto, né, telúrico de existência. E na questão espiritual não é diferente. O homem, na sua espiritualidade, ele existencialmente ele é um ser dual. Então ele é composto quando ele desperta a sua intelectualidade, quando ele come, né, na mística, né, na espiritualidade cabalística, que ele come do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele passa sim a ser o portador do conhecimento, ou seja, o portador da luz. Contudo, em vez dele se espiritualizar, dele compreender que ele é um ser dependente, não somente no seu aspecto telúrico, ele depende para existir de toda a natureza telúrica, que também a sua dependência parte da espiritualidade, ou seja, ele é um ser cósmico, ele é um ser espiritual. Assim, quando ele desperta a sua intelectualidade, nasce com ele o egoísmo e nasce com ele a independência. Porém, é necessário agora que esse homem caído, esse homem luciferiânico, esse ego, se alimente da cristicidade, se alimente da espiritualidade, para que ele possa ascender aos mundos espirituais. Como disse o grande Yahushua Mashiach, ou seja, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, não teria dito que eu ia preparar um lugar. Então, nessas palavras de Yahushua, de Jesus, ele diz para nós outro que há mundos espirituais, há muitos locais para que a gente possa ascender na espiritualidade. Para isso, o homem telúrico, o ego, o portador da luz, o homem intelectualizado, ele passa, ele precisa se espiritualizar, ele precisa se cristificar. Com isso, a sua dualidade, ou seja, o seu bem e o seu mal, que é potencialmente nele, é necessário que ele alimente uma das duas potências para continuar a sua existência. Sim, meus irmãos, se você não fique surpreso não. Tanto o homem pode existir no mundo espiritual com a sua dualidade cristificada, como a sua dualidade luciférica. Ou seja, ele pode continuar a sua existência dentro de uma consciência mística de bem, ele é portador agora do conhecimento, então ele pode potencializar a sua energia para o lado bom, tanto para o lado, digamos, mal. E é assim que nasce a luta entre o ser espiritual, o homem telúrico, né, e o seu ser crístico. Então, se a gente adentrar no enredo, se adentrarmos totalmente na mística do que reza os evangelhos de Jesus, a gente vai ver essa luta constante do Lúcifer para retornar
à sua natureza crística, ou seja, voltar à sua espiritualidade, voltar a ter consciência universal. Assim, é necessário que esse Lúcifer, ele se cristifique. Qual o meio? Não existe outro meio que não seja o autoconhecimento, o autodespertar desse conhecimento que está inerente, está potencialmente nesse Lúcifer, ou seja, nesse portador da luz. Isso ocorreu com os grandes avatares que já pisaram aqui na nossa Terra, ou seja, no nosso mundo telúrico. Eu vou usar como metodologia o nosso mais conhecido Jesus, né? Ele foi o primeiro homem, digamos assim, a entender essa cristicidade, a entender que o Lúcifer, ele não teria que ser aniquilado, mas ele teria que ser cristificado, ele teria que ser alumiado, para que ele pudesse ser luz para outros homens. E se você ler os evangelhos de Jesus, você vai ver essa constante busca de Jesus por esse autoconhecimento, por essa iluminação. Paulo afirma em suas cartas que o Jesus, ele tendo consciência que ele era um ser totalmente divino, que ele poderia ascender de forma rápida e egoísta, mas contudo ele se anulou, ele se desprendeu desse poder, ou seja, o homem cristificado, ele reconhece que ele é um ser dependente. Por outro lado, o homem luciférico, ele acha que ele é um ser independente, por isso que ele quer usurpar o direito de sentar aos lugares mais altos da espiritualidade. Por isso que reza o mito de que Lúcifer, digamos assim, um mito luciférico, o ser antropomórfico que muitos acreditam, ele usurpou ser igual a Deus, ele quis ser igual a Deus. Isso é o homem no seu ego, no seu egoísmo, né? Ele não aceita que ele é um ser dependente, ele acha que ele é um ser independente, diferente do ser crístico, que ele vê a sua total independência da questão universal que nós denominamos como Deus, né? Então esse ser crístico é necessário que esse ser luciférico é necessário que ele tome consciência de que ele é um ser dependente, que ele precisa da horizontalidade, ou seja, da vivência do amor ao outro, do amor ao planeta, do amor à natureza, para que ele possa se tornar um ser cristificado, ou seja, um ser alumiado. Então o Lúcifer, o ego do homem caído, ele tem que tomar essa consciência. E isso acontece quando Jesus faz uma linda oração em João capítulo 17, quando ele diz assim: olha, Pai, agora que eu cumpri a minha missão, que eu de fato consegui compreender, eu estou falando em palavras, digamos assim, minhas palavras, para que você possa entender. Quando ele cumpre a sua missão, quando ele consegue neutralizar, quando ele consegue equilibrar o seu ego, quando ele consegue entender que ele é um ser dual, mas ao mesmo tempo é um ser espiritual, ele diz em sua oração, né, ele pede para o universo, ou seja, ele pede para o ser divino, o supremo divino, que ele volte ao seu estado de glória, como ele diz em João 17, Pai, permita-me agora, dai-me agora, ele pede, né, ele exige, Pai, dai-me a glória que eu tinha contigo antes que esse mundo existisse, porque eu cumpri a minha missão, ou seja, eu fiz tudo aquilo que eu fui designado, eu despertei o Lúcifer para a sua verdadeira realidade, para o seu retorno à sua espiritualidade. Então essa questão de você achar que o Lúcifer é um ser antropomórfico, é um ser que vai ser destruído, que vai ser, no final, vai haver uma guerra, um Armagedon entre o bem e o mal, isso é uma questão utópica, é um mito que a religião tentou incutir na tua mente para que você não pudesse, de fato, se tornar um ser cristificado. Por isso que Paulo afirma que Jesus foi o primogênito de muitos irmãos, ou seja, ele foi a síntese de que eu também
sou capaz de me tornar uma pessoa cristificada. O Lúcifer ascende às esferas espirituais e se torna o Cristo, e se torna então não mais o portador da luz, mas ele se torna a luz que alumia a todo homem que vem a esse mundo, como diz em 1 João, né, no seu evangelho, no capítulo 1, quando ele diz que o verbo se fez carne, né, e habitou entre nós, ou seja, ele é a luz do mundo que alumia todo homem que vem a esse mundo. Ou seja, é como diz o budismo, um monge iluminado, ele alumia 1000 outros homens. Então, essa mística da autoconsciência, da autorrealização, da transformação, da transmutação do homem ego para o homem vivificado, para o homem cristificado, para o homem espiritualizado, é a missão do mito luciferiânico. Ou seja, você cai na dimensão telúrica, se torna um homem intelectualizado, mas aí você busca a tua espiritualidade através do autoconhecimento de si mesmo. Beleza? Espero ter sido bastante contundente na minha explicação. Estou sendo muito direto, né? Para que você possa entender que você, como indivíduo, tem que se autorrealizar, ou para o bem ou para o mal. Esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo, né? Você pense que você tem que ser totalmente 100% bom, né? Eu sempre gosto de dizer, enquanto mais você quer ser feliz, mais sofrimento você carrega para si mesmo. O sofrimento, digamos assim, a liberdade do sofrimento é você acreditar que sofrer faz parte da existência telúrica. O querer não sofrer já em si gera sofrimento. O querer ser feliz, a busca constante pela felicidade, já causa em si a infelicidade. Você tem que manter um equilíbrio. É como o apóstolo Paulo disse em sua carta, muito interessante, quando ele diz: tanto eu estou acostumado a viver na escassez como na riqueza, na abundância, porque o homem cristificado, ele consegue o equilíbrio, ele vê o bem aonde todos vê o mal, ele vê o mal aonde todos vê o bem. Você agora não entendeu foi nada, né? Mas eu vou, em outro vídeo eu vou explicar isso para você, porque não existe o despertar do bem se antes não compreendemos que há uma dependência intrínseca entre o bem e o mal. Não pode haver existência se não existir a dualidade do bem e do mal. E o homem espiritual, o homem divino, ele só vai compreender que ele é um ser divino se ele entender que o mal não existe, mas o mal é a potencialidade do bem em si mesmo. Aí assim ele se torna um Deus, se torna um ser alumiado. Beijo no teu coração, te amo sem te conhecer.